Olá, rainhas! Sejam bem-vindas a mais uma aula de apoio aqui da Mentoria Seja Rainha. E hoje o tema é Stories que vendem. Quem não precisa, né? Nós estamos aqui para vender os nossos produtos, os nossos serviços. Por isso, hoje eu trago esse assunto e como fazer? Como saber se eu estou fazendo do jeito certo, Dai? Você já postou e sentiu assim que parece que nada tá funcionando? Já aconteceu com você? De você fazer o maior esforço, de estar presente ali nos stories, postar o seu dia a dia, o seu bom dia ali todos os dias, no mesmo horário, aquela coisa toda e nada. É assim que você se sente? Sabe qual é o maior erro da grande maioria? É não ter uma estratégia certa para vender lá nos stories. Tá tudo bem você postar o seu dia a dia, os seus bastidores, aleatório, não tem problema. Não é todo momento também que a gente fica falando de vendas, mas existem os momentos estratégicos para a gente converter os seguidores em clientes. E é aí que entra a estratégia de vendas nos stories, tá? Os stories é o formato ali do Instagram que mais converte em vendas, tá? Tem como trazer por outros conteúdos? Tem. Mas é muito mais difícil, entendeu? Aí existem dados para nos provar isso, né? As pesquisas mostram que 500 milhões de pessoas olham stories. Gente, eu nem sei imaginar aqui que 500 milhões de pessoas. É muita gente, né? E aí que tá o dado. Os dados falam que 58% desse pessoal todo aí, desse público, acabam comprando graças a ter visto um stories. Gente, é muito sério isso. A gente precisa vender lá também, não é mesmo? Se você ainda não vende pelos stories, você tá perdendo dinheiro. Tá perdendo vendas. Então vamos lá, né, rainha? Não vamos mais fazer isso. E vamos para o conteúdo então. A primeira coisa que você precisa entender sobre stories é a estrutura. Como é a estrutura de conversão ali nos stories? Existem 3 pilares. Você tem que estar bem assim, ó. Pega papel e caneta, anota isso porque é imprescindível, tá? Então vamos anotar esses 3 pilares da estrutura de um story que vende. Não só que vende, que tem uma intenção, né? Que converte. Então você precisa lembrar que a primeira parte, o primeiro movimento, o primeiro pilar é chamar atenção de alguma forma. O primeiro stories dessa sequência que você vai fazer precisa chamar atenção. E aí tem vários gatilhos, né? Precisamos prender ali os 3 primeiros segundos da pessoa para ela ficar pro próximo stories. É aí que tá a estratégia, ok? Depois disso, vem o segundo pilar, que é a conexão. Como que eu vou me conectar com aquela pessoa que parou ali para saber mais? É ali na segunda parte da sua estrutura que você vai mostrar bastidores, prova social. Vou chegar lá, aguenta aí, vou falar mais disso ainda. Primeiro pilar, chamar atenção. Segundo pilar, conexão. E o terceiro pilar é o direcionamento. O que você quer que esse público faça depois disso tudo, ok? Então, primeiramente, vamos gravar. Chamar atenção, conexão, direcionamento. Essa é a estrutura que funciona. Mas como aplicar, Dai? Como é que eu vou desbloquear minha mente para enxergar isso no meu conteúdo? Como que eu vou chamar a atenção, então, do meu público na primeira etapa ali dos meus stories? Como que eu vou chamar a atenção? Invista em frases impactantes. Ou, tipo assim, você sabia? Ou você está perdendo algo fazendo isso? Sabe aquela coisa de chamar atenção mesmo? Não contar tudo no primeiro stories. Dê um gatilho mental ali para a pessoa ficar curiosa. Tem que ficar curiosa para assistir depois. Isso aí você vai criar com o ChatGPT também ajudando, tá?
Depois disso vem a conexão. A conexão ali, você precisa de um banco de dados, tá? De experiências, de feedbacks de cliente, de paciente, né? Antes e depois, aquela coisa toda. E também, que chama prova social, né? E também depois no direcionamento, você tem que ter um objetivo para aquele stories. O que você quer que essa pessoa faça? Compre de você, venha para um lugar, faça uma ação diferente, compartilhe com alguém. Que no final você vai direcionar essa pessoa a uma ação. Tudo isso é definido antes de fazer toda essa estrutura, ok? Então, agora que você já entendeu os 3 pilares, lembre-se sempre dos 3. Anota aí, coloca na sua agenda quando for criar conteúdo, lembrar, tá bom? Agora, nós vamos usar isso com estratégia. Ah, então já vou sair vendendo? Não, calma, que tem um processo aí, tá bom? Vamos para a parte 2. Agora, nós vamos criar uma estratégia para jogar lá nos stories com intenção. Como colocar isso em prática, Dai? Se você não tem o costume de postar stories, tá lá parado há muito tempo, ou posta lá de vez em quando, existe uma questão aí que a gente precisa conversar. Vou até sentar direito aqui. Entenda uma coisa, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de público, lá no Instagram, existe 2 públicos, o público frio e o público quente. O que é isso agora, Dai? Existe, tá? Entenda isso, se você não posta nada nos seus stories, não conversa com ninguém lá, não chama a atenção de ninguém, não conversa com o seu público, sinto em te dizer, mas seu público é frio. Tá congeladinho lá. Você não vai conseguir extrair nada dali. Entendeu? O público quente é aqueles seguidores, aquelas pessoas que sempre comentam, sempre interagem e você vai lá e tá conversando sempre com eles. Com esse público. Então, ele é um público quente. Ok? Como que tá seu público aí? Analisa. Ok, mesmo que eu poste todo dia, faça minhas estratégias, eu sempre vou ter o público frio e o público quente. Por exemplo, chegou novos seguidores. Ele ainda é um público frio, ele não me conhece, não sabe, não confia ainda em mim, né? Então, eu preciso conquistar a confiança desses novos seguidores para sair de um público frio e vir para esse público quente. Então tá, deu para entender? Nós vamos usar uma estratégia agora de stories para aquecer o seu público. Se você tá aí parada há muito tempo, tá congelado, né? Vamos tirar do freezer? Vamos. Então vamos lá. Eu vou dar uma estratégia para você, anota tudo que eu vou falar, porque eu não vou mandar script nenhum aqui. Você vai ter que anotar se for do seu interesse, tá? Porque o que eu tô entregando aqui para você, minha amiga, mentores não entregam de graça, tá bom? Anota aí. Essa é a estrutura de um stories para aquecimento, ok? Vamos lá. O modelo aqui, você vai criar 3 stories. 4, vamos lá. 4 stories. 4 stories. É uma sequência que tem funções, tá? Para aquecer o seu público. Você vai anotar isso aí, vai montar tudo e depois, num dia estratégico, você vai postar essa sequência de stories para testar, tá bom? Vamos aquecer o seu público. O primeiro stories, lembra da estrutura, tem que chamar atenção, né? O primeiro stories, você vai jogar lá um gatilho de curiosidade. Por exemplo, você sabia, sabe essa frase? Você sabia? Use isso, tá? E deixa uma pergunta. Você sabia que pessoas que fazem tal coisa, então, enfim, dentro do seu nicho, eu não vou generalizar aqui. Você vai ter que usar uma curiosidade muito comum no seu conteúdo aí, do seu público, tá? Coloco você sabia. Pode ser uma foto sua ou uma foto de uma situação que tem a ver com o que você tá falando ali,
ou pode ser você mesmo falando. Você sabia que acontece isso, isso, isso? Você aparece ali do nada e fala isso, joga a curiosidade. A pessoa faz tempo que não te vê e ela vai parar e falar, ué, do que a fulana tá falando? Esse é o primeiro gatilho de curiosidade, é o primeiro story. Na sequência, o segundo stories, você vai dar uma explicação rápida, porque você trouxe a curiosidade, agora você tem que explicar o problema. Certo? Você vai trazer o problema ali, explicar por que aquilo... Você sabia que muita gente tá perdendo dinheiro por não fazer essa coisa que eu vou falar agora? Aí no segundo stories você vai trazer o problema. Trazer consciência pro seu público de que existe esse problema, às vezes ela tem, nem sabe. Esse é o segundo story, você vai trazer o problema, a dor, a questão, o assunto ali que você entende bem, ela nem imagina que ela tem. Ok? Esse é o segundo stories. No terceiro, você vai trazer uma prova social. Gente, é aqui que você aquece esse público. Você vai trazer uma prova de que você tem a solução do problema que você mostrou. Aí você traz uma prova social, um antes e depois, um resultado positivo, um feedback de uma cliente, de uma paciente, um print do WhatsApp que ela falando dos benefícios que ela teve de fazer aquilo com você, de ter perdido aquele problema e você ter resolvido para ela. No terceiro, você vai trazer prova social. Por isso que eu falei aquele dia, junte muitos feedbacks, muitos depoimentos, guardem, esse é conteúdo riquíssimo, tá? E o último, o quarto, nós vamos colocar o direcionamento, lembra? Ali você vai colocar uma chamada para ação. Quer aprender mais? Quer saber mais? Nós não vamos vender aqui ainda, tá? Porque você tá aquecendo esse público. Você vai oferecer algo gratuito ali para esse público já ganhar alguma coisa, tá? Você vai, por exemplo, o que eu recomendo, tá? Nesse momento é fazer grupos de WhatsApp. Grupos exclusivos. Gente, se vocês não estão fazendo isso ainda, tá perdendo venda, tá? Então, você vai no último stories, colocar lá, quer saber mais? Quer aprender mais? Quer ter uma aula gratuita? Venha para o grupo VIP. É ali você direciona a pessoa para o grupo VIP. O que você fez nessa sequência de stories? Você chamou atenção, mostrou o problema, mostrou que você sabe resolver e no último você ainda ofertou algo exclusivo para ela. Se aquela pessoa que viu tudo isso e foi pro grupo, você aqueceu ela de um congelado pro quente. Deu para entender? Então, anota isso que essa é a estrutura de aquecimento. Ok? Depois de muito tempo fazendo esse aquecimento, vai ter um momento estratégico de ofertar o seu produto mesmo, vender para esse público, né? Você já tem um grupo ali com algumas pessoas interessadas, você tá aparecendo sempre nos stories conversando com elas e chegou o momento da venda. Vamos agora para o stories que vende. Agora eu vou trazer a estrutura de um stories para vendas, tá? Você já tem um público quente, tá? É aqui que você vai estruturar a sua venda nos stories. A mesma estrutura, chamar atenção no primeiro, vou dar uma sequência de 4. Gente, deixa eu falar uma coisa séria aqui, uma realidade com vocês, rainhas. Tem estrutura de stories, de vendas, que vai até 15 slides, 15 stories, para converter matador, tá? Eu tô fazendo da maneira mais simples aqui para vocês começarem e irem aprimorando depois, ok? Então, vamos de 4 stories. Menos que isso não vende, gente. Não adianta brigar, nem brigar comigo. Não sou eu que inventei isso, tá? Eu só sigo a estratégia. E funciona, tá? 4 stories para vender. Vamos voltar aqui no assunto. O primeiro, novamente, nós vamos chamar muita atenção nesses stories. Por quê? Você vai trazer no primeiro já um depoimento. Um feedback, um depoimento de uma aluna, um depoimento de uma cliente,
o depoimento de uma paciente, você vai colocar no primeiro stories. O quanto aquilo foi bom para ela. O quanto o resultado dela foi maravilhoso. Esse é o primeiro stories, ok? Vai chamar muita atenção, tá? O segundo, você vai colocar... no segundo stories, você vai colocar o que você fez. Explicar ali como foi feito isso com a primeira, com a paciente do stories anterior, como foi feito aquele processo com ela, como foi feita a venda, como você vendeu para ela, como foi o atendimento. Você vai explicar no segundo stories, você vai explicar o que você fez para aquela paciente, aquela cliente ter aquele resultado, ok? No segundo. No terceiro stories, gente, anota tudo isso, hein? No terceiro stories, você vai mostrar bastidores, tá? Como você faz esse serviço. Você vai mostrar o ambiente que você trabalha, você vai mostrar como a pessoa vai ser atendida, você vai mostrar o produto sendo feito, você vai mostrar credibilidade nesse terceiro, para ela ficar querendo um pouco mais, além do resultado, tá? Use a criatividade aí. O último, que é o matador, o que vai direcionar esse público quente a comprar de você, é crucial você ter uma oferta ali, tá? Então, você vai colocar lá um convite para ação. Normalmente, a gente chama de CTA, é em inglês, tá? Mas é chamada para ação. Aí, você vai colocar lá no último stories. Você quer ter esse mesmo resultado? Você também quer ter o resultado igual da fulana? Me chama aqui. Olha a chamada para ação. Comente aqui, eu quero. Clique no link abaixo. Me chame aqui. Inventa uma chamada para ação. Ok? Tudo isso, se você usar de boa estratégia também, de vídeos, de imagem, tá? Tudo isso conta na hora de converter esse público quente. E ainda mais, junto com esse stories matador, você vai jogar lá no grupo de WhatsApp, que já tá quentíssimo, uma oferta exclusiva. Você vai chegar lá no seu grupo de WhatsApp e falar: nos meus stories eu tô oferecendo esse pacote aqui de serviços, mas aqui no grupo eu tenho uma oferta exclusiva para quem fechar agora. Só aqui no grupo. Então, assim, gente, vendas é uma questão de confiança. Você não vende para quem não confia em você. E por mais que você faça posts, né, vídeos, imagens, fotos do seu produto lá no feed, não é isso que vai vender. É importante sim para a pessoa conhecer o seu trabalho, conhecer o que você faz, o que você vende. Mas conexão, credibilidade é nos stories, não tem jeito, né? Então, vamos criar stories que vendem. Mas não para por aí, não terminei ainda. Eu vou deixar no grupo aqui das rainhas, tá? Um pack presente, hein? Presente. Eu fiz um combo com 15 estratégias matadoras de stories que eu usei. Já testei, funciona, eu uso sempre. Eu juntei num pack 15 estratégias. Gente, não falta estratégia ali. 15 estratégias de stories que vendem. As mentoradas da mentoria Seja Rainha vão ter acesso a esse pack. Mas calma, que se você está no grupo, né, Network de Rainhas, o grupo gratuito, eu vou disponibilizar 3 estratégias dessa. 3, um pack com 3 estratégias para ver se você vai aplicar mesmo. Tá bom? Ninguém faz isso como eu tô fazendo, hein? Eu vou disponibilizar aqui no grupo esse pack com 3 estratégias que você pode adaptar aí no seu conteúdo e também um prompt para você jogar lá no chat GPT prontinho, que ele vai criar o script detalhado de como fazer um stories que vende. Não tem desculpa mais, rainha, agora é agir. Eu tô te dando a vara, é só jogar na água e pescar, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e esse conteúdo vai ficar por uma semana aqui no grupo gratuito e depois disponível
para as mentoradas aqui do Mentoria Seja Rainha. Espero que vocês tenham gostado e comentem lá o que vocês acharam dessa aula, ok? Te vejo na próxima!